ou melhor, eu falei Romanos 16, não, a gente está pregando em Romanos, e a gente pretende, com a pouca voz que eu tenho, a gente finalizar a carta aos Romanos hoje. Neste sermão aqui, antes da ceia, a minha fala, ou suposta fala, vai se basear nos capítulos 14 e 15 de Romanos. E a minha reflexão na ceia vai ser no capítulo 16 de Romanos, para a gente entender bem isso. Então, vocês estão notando que eu tenho um desafio de expor aqui 2 capítulos, num tempo muito limitado, porque nós temos a mesa do Senhor, e nós temos um conteúdo muito grande para poder estar falando, de maneira que não tem outra alternativa senão eu sintetizar ao máximo, colocar vocês no contexto desses capítulos e extrair as lições necessárias para hoje, para que possamos participar da mesa do Senhor com uma consciência cristã ainda mais amadurecida. E é fundamental que tenhamos uma consciência cristã amadurecida, que nós estamos participando não é de uma coisa qualquer, é da mesa do Senhor. Então, o que eu decidi fazer esse sermão? No primeiro momento desse sermão, eu vou basear minha fala num texto do capítulo 14. E no segundo momento desse meu sermão, eu vou basear minha fala num texto do capítulo 15. Ok? São 2 textos. Esses 2 textos, eles são centrais a esses 2 capítulos, e a ideia é falar em 2 partes. Primeiro, me baseando no capítulo 14, eu falar da liberdade cristã e do perigo dessa liberdade quando ela pode afetar a unidade e a comunhão da igreja. Então é a gente aprender por essa carta a saber conviver com a nossa liberdade sem permitir que a nossa liberdade possa ser um entrave na comunhão e na unidade da igreja. Se a gente vê no capítulo 14. No capítulo 15 eu quero mostrar que Cristo então é o grande modelo nosso. Cristo é o modelo, é a referência, é aquele que nós devemos procurar imitar o procedimento. Isso é importante para nós. Então, num primeiro momento, eu queria ler com vocês Romanos 14, versículos 17 e 19. 17 a 19. Todos nós abrimos. Daniel, você falou que tinha uns irmãos lá de Nova Iguaçu aqui, quem são? Essa turma aqui, a Ana, irmã do Daniel. Aquela eu já vi. Isso aqui é figurinha carimbada já, né? E a turma lá atrás? Essa eu também conheço. Namorado da filha. Depois a gente conversa ali no gabinete. Brincadeira. Vamos ler o texto bíblico então. Reparem bem as palavras de Paulo, que eu vou tentar situar vocês no porquê que Paulo fala essas coisas. Ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria, oriundas do Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Bendito Deus, ajuda-nos a expor a Tua palavra hoje mesmo, com toda a limitação minha, que a minha fala seja clara e entendível, e que seja fiel ao texto sagrado, ao contexto do texto e aquilo que Tu deseja para nós nesta manhã.
Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses versículos que eu li agora, eles definem bem o propósito do capítulo 14. A igreja de Roma, para quem Paulo está escrevendo essa carta, ela tinha judeus que haviam se convertido ao cristianismo e tinha uma predominância de não-judeus, que a Bíblia chama de gentios. E isso por si já trazia um embate cultural, religioso. E os judeus tinham sua cultura. Os judeus, então, eles se jactanciavam por saber que a promessa foi feita a eles. O Messias foi prometido ao povo de Israel. Eles entendiam isso, eles esperavam o cumprimento da promessa messiânica. Por isso que os judeus que se converteram ao cristianismo, eles eram chamados de judeus messiânicos, porque acreditavam então que Jesus era o Messias. Só que eles traziam consigo um senso de prerrogativa, de privilégio, porque a promessa foi dada a eles. Os não-judeus, que também faziam parte da igreja, eles se jactanciavam de outra coisa. Nós não precisamos guardar a lei da cultura religiosa de vocês para sermos salvos. Nós acreditamos em Jesus Cristo e isso é o suficiente para a nossa fé e para a nossa salvação. Isso havia um embate ali, ainda que talvez pequeno, mas havia. Paulo não escreve com o objetivo de resolver isso, ele tem outras intenções quando escreve essa carta, mas com certeza, dentre as intenções de Paulo, uma delas era essa: prevenir uma divisão que era oriunda de um choque cultural entre judeus e cristãos. Por isso que nos 3 primeiros capítulos dessa carta, Paulo vai jogar todo mundo no chão. Ele vai falar que tanto judeus como gentios estão debaixo de condenação, que não há um justo sequer, não há quem possa se gloriar, não há quem agrade a Deus. A única solução não era guardar a lei, nem se jactanciar da liberdade. A única solução era a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele faz isso nos 3 primeiros capítulos. Os outros capítulos nós já expusemos aqui, e agora a gente saltou para esse capítulo, porque tem um embate aqui que é oriundo dessa tensão entre judeus e gentios, que era com relação à comida. Então, naquela época era muito comum, a idolatria tomava conta da cultura, da sociedade, e a igreja vivia dentro dessa cultura, dessa sociedade. E havia escrúpulos em alguns sobre comer carne. Então, alguém que ia para um açougue comprar a carne, ele já sabia da possibilidade daquela carne estar ali no açougue, porque ela sobrou do sacrifício aos ídolos. Elas eram sacrificadas aos ídolos, o que sobrava para o mercado, o pessoal consumia de boa, todo mundo. E Paulo via nisso um problema, porque aqueles que se sentiam livres para comer a carne, porque criam em Jesus Cristo, e sabiam que a salvação deles não dependia disso, eles se sentiam superiores aos outros que tinham escrúpulo de não comer, que tinham temor de comer, preferiam não comer, porque julgavam eles que se eu comer dessa carne eu estou pecando contra Deus e a minha justificação está em risco. E Paulo está vendo ali um problema. A princípio de conversa, irmãos, esse não é o problema nosso. Então, ao expor esse texto, eu não quero aqui discutir se come carne ou se não come carne. Eu quero pegar o princípio do ensinamento de Paulo e trazer para essa igreja com o objetivo de orientar, de instruir e de prevenir possíveis embates por conta das nossas preferências. O que Paulo está dizendo aqui é: olha, se você acha que comer carne não tem problema, você está certo. Agora, você está errado em se achar superior àquele que não come. Se você se sente livre para fazer isso, parabéns a você e à consciência cristã que você tem. Mas se você vê que ao fazer isso você pode ferir aquele que não entende como você entende, então você que se julga maduro, não faça.
exatamente para não ferir quem não compreende como você compreende. E ele vira para aqueles que diziam que não poderiam comer, ele fala assim: olha, você não pode julgar pela comida os outros. Você não pode dizer que pelo fato de você não concordar, aquilo que o teu irmão está fazendo é pecado. E Paulo vai explicar teologicamente isso, ele vai dizer: o ídolo em si não é nada. Ele explica isso, são capítulos preciosos da carta aos Romanos para nós. E eu julgo ser também ensinos preciosos para um momento como esse, de ceia. Sabe o que ocorre, irmãos? O povo de Deus sempre viveu no meio de uma batalha espiritual, numa dimensão não visível que atinge o visível, as nossas relações. E nós não temos muito critério de observar os detalhes. A gente tem mais inclinação para observar as coisas que são bem claras, bem evidentes. E às vezes a gente não percebe os detalhes. E o que esse texto nos ensina é que os pequenos detalhes podem causar destruição da unidade, da comunhão da igreja. Pequenos detalhes de preferências, de gostos. Não estou falando de pecados. Os pecados, eles precisam ser, as atitudes pecaminosas, os atos de pecado, eles precisam ser rejeitados pela igreja, condenados pela igreja e por qualquer um de nós. Mas preferências pessoais, critérios pessoais, aquilo que eu acho que não tem nada a ver, se a Bíblia não condena, se a Escritura não condena aquilo e a minha liberdade me permite fazer aquilo, eu posso fazer, eu só não posso me achar superior a quem não faz. Eu só não posso, então, julgar de crítico aquele que não faz. O que eu não posso é desfazer daquele que não faz aquilo que eu me julgo em liberdade para fazer. Em outras palavras, irmãos, as nossas opiniões não podem ser crivos teológicos da verdade. São opiniões. E, às vezes, nas nossas opiniões, sem percebermos, nós temos as nossas opiniões como as verdades absolutas, e aqueles que não comungam com essas opiniões são rejeitados por nós. E Paulo aqui está quebrando tudo isso. Ele aponta para algo mais profundo. Antes até de eu explanar alguma coisa desses versículos que eu li, eu queria dizer para você que está me ouvindo, você não pode dizer que é pecado aquilo que você não concorda. Pecado só é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Se você não concorda, você não pode taxar como pecado. Você tem todo o direito de não concordar, mas você não tem nenhum direito de chamar de pecador aquele que faz o que você não concorda. Ok? Tive uma questão na igreja uma vez que a pessoa estava inquieta e achando um erro certo procedimento de alguém. Eu falei: mas onde está o pecado desse alguém? E esse alguém então citou. Eu falei: não, isso não é pecado, isso é tua opinião. Isso é o que você não concorda. Mas o que você não concorda, você não pode taxar como pecado. É apenas um direito teu de não concordar. E o valor desse irmão não pode ser calculado por ele concordar contigo ou não. O valor desse irmão é calculado pelo sangue de Jesus Cristo. E não por aquilo que você acha. Não por aquilo que você queria. Então tenha cuidado com isso. Outra coisa que temos que ter cuidado, irmãos, você sabia que a unidade e a comunhão da igreja, ela não corre risco aqui nesse ambiente. Aqui não corre risco. Mas ela corre o risco das portas para lá. Quando você usa de autenticidade. Quando você usa, por exemplo, de deselegância, quando alguém vem conversar contigo alguma coisa, você pode estar sendo um objeto usado para a quebra de uma unidade. Você pode ferir alguém com as suas palavras. Você pode ferir alguém com a tua grosseria, com alguém que só fez uma indagação para você.
E depois você vai participar da mesa. Você vai comer do pão e do cálice, entendendo que Paulo falou assim, você precisa discernir o corpo para fazer isso. Você precisa compreender o que é o corpo de Cristo. Então, ele fala isso aqui, e é por isso que ele está dizendo, olha, gente, é como se ele falasse, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão brigando por causa de comida? Vocês estão se sentindo superiores uns aos outros, porque come ou porque não come? Acaso vocês estão confundindo o reino de Deus com essas coisinhas? Porventura vocês acham que o reino de Deus se resume a essas coisas mesquinhas, carnais, de vocês? E por isso que ele diz, olha, não, então deixa eu explicar para vocês, dizia Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não se define, não se resume, não se caracteriza pelos nossos gostos. Alguém pode chegar aqui, o Nilton está ali, aliás, louve a Deus pela vida do Nilton, que o Nilton está retornando para Jesus. Quem diz, eu sempre falei para vocês que Deus existe, vocês não acreditam. Está aí. E a coisa é séria, porque ele veio falar comigo, eu conheço bem o Nilton. Da forma que ele falou comigo, eu cheguei para a Tânia e falei, tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente. E depois eu vi que tinha mesmo alguma coisa diferente. O Nilton está de boné ali. E alguém pode falar assim, eu não concordo que esteja de boné dentro de um templo. Eu vou falar para você, você tem todo o direito de concordar, você só não tem direito de falar que ele está em pecado. Você não tem base nenhuma para isso. Nenhuma. E você não pode, por causa disso, evitar o teu irmão e ficar só do lado daquele que concorda com a tua opinião, porque aí você está cometendo divisão na igreja. Estou falando, irmãos, que ser pastor também exige uma certa percepção e uma certa sensibilidade de contextos, porque eu sei que isso acontece. A comunhão da igreja não pode ser refém do teu humor, por exemplo. Hoje eu não acordei bem humorado, hoje, então trata do teu humor, só não descarrega em cima dos teus irmãos. Não faça isso. Não destrua o teu irmão por causa da tua falta de humor. Paulo vai dizer aqui, não destrua o teu irmão por causa de comida e bebida. Não faça tropeçar o teu irmão só porque você diz que pode comer e ele entende que não. Então, proteja o teu irmão, não coma o que ele não concorda perto dele, para que você não destrua a consciência desse irmão. Irmãos, isso é tão atual, isso é tão presente, isso é tão hoje. É por isso que eu admiro a Escritura. Vamos pegar aqui o exemplo do Nilton de novo. Nilton, obrigado por me ajudar a pregar, tá? Vamos supor que o Nilton tenha consciência plena que usar o boné não tem nenhum pecado. E ele tem uma maturidade cristã suficiente para entender que ele faz isso sem a consciência dele ser ferida, sem a fé dele ser burlada, e ele continua fiel e temente a Deus. Vamos supor que ele tem essa liberdade. Quem julga o Nilton, então, por causa do boné, está errado. Mas quando o Nilton ignora aquele que pensa o contrário, e por causa disso faz o questão de usar o boné perto dela, aí quem está errando é o Nilton, porque ele está usando a suposta maturidade dele para se sentir superior aos outros e derrubar o outro que não tem o escrúpulo que ele tem, ou que não tem a compreensão que ele tem. Ele não está respeitando o escrúpulo daquele. Isso você vai aplicar no cotidiano da igreja, no cotidiano nosso, na nossa vida, que eu falei, são os detalhes que às vezes destroem, não são coisas grandes. Então você pode não concordar com muitas coisas. Se aquilo que você não concorda é pecado, aí eu acho que você tem que agir. Mas aquilo que você não concorda, não tem nenhuma referência de pecado na Bíblia, então você guarda a tua opinião para você. Interessante é que Paulo chama de crente maduro aquele que não tem problema de usar o boné. Paulo fala, esse é maduro.
Ele sabe que a justificação dele não depende de estereótipo. Então esse é maduro. E Paulo vai chamar de fraco na fé aquele que tem um problema de ver alguém com um boné. Esse é um fraco, ele não tem consciência, ele não tem ainda essa maturidade para compreender isso. E o que Paulo vai entender? Os que se acham fortes na fé, saibam conviver com os que são fracos na fé e não permita que essa convicção madura que você tem possa causar dano a quem você julgar não ter a maturidade que você tem. Esse é o ponto. Então ele vai dizer, o reino de Deus não é isso. Se eu fosse escrever as palavras de Paulo, o reino de Deus não é boné. O reino de Deus não é o comprimento do cabelo do Robinho. O reino de Deus não é se tem uma tatuagem no braço. O reino de Deus não está resumido a colocar um piercing na orelha, um brinco na orelha, um piercing no nariz. O reino de Deus não é isso. Se você tem liberdade para fazer, faça na consciência que você tem no Senhor. Se você não tem essa consciência, essa liberdade, então não faça. Mas não vá julgar quem faz pela tua opinião. E você que faz, não vai fazer propositalmente para o outro só porque você tem essa liberdade. Porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é... Mas aí ele vai dizer os elementos do reino de Deus. Ele fala, ao invés de vocês lutarem por essas questões, lutem pela justiça, pela paz e pela alegria que vem do reino de Deus. O que nos une é a cruz de Cristo e o governo de Deus, e não as nossas preferências. Eu sei que a gente tem preferência. Permita-me aqui uma ilustração. Eu estava dando aula e tinha um irmão que falou assim, pastor, estou com um problema sério porque meu filho quer botar uma tatuagem e eu não deixo. Eu falei, por quê? Que é pecado. Eu falei, tá bom. Aí um irmão que estava aqui ouvindo, outro aluno, tinha tatuagem, eles puxou a camisa para baixo assim, para esconder a tatuagem dele. Aí eu falei, cara, você é pai, né? Mas você precisa fazer uma indagação. Por que você acha que é pecado? Ele falou assim, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu falei, tua teologia está certa, a tua aplicação talvez não. Como, pastor? Eu falei, por exemplo, você bebe Coca-Cola? Eu falei assim, bebo. Você está agredindo mais o templo do Espírito Santo do que a tatuagem do teu filho. Há uma incoerência no que você fala. Você enche a cara de gordura, você gosta daquela picanha com gordura pendurada. Então você coma com a tua consciência aquilo. Mas se você entende que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, você pode causar males para o teu corpo. E muito mais males do que quem faz uma tatuagem ou coloca um piercing. Porque, irmãos, às vezes a gente não percebe os detalhes e a gente não percebe as nossas incoerências. Porque a pessoa que pode criticar, desculpa eu citar o Newton aqui de novo, a pessoa que pode criticar não concordando, tem alguns que podem até falar assim, eu não vou mais naquela igreja porque eu vi um irmão de boné lá. Isso acontece, tá? Citar. A incoerência é, há pecado no boné? Não. Mas essa pessoa pode emprestar a língua para falar mal dos outros, pode emprestar os ouvidos para ouvir fofoca dos outros, e isso não tem mal para ela. Então, o que acontece? Por causa do teu critério, você, sem critério teológico nenhum, é só o teu parecer e a tua opinião, você vai destruindo a unidade da igreja, você vai afetando o desenvolvimento do reino de Deus entre nós, por causa da tua opinião. Então ele diz, não é comida, não é bebida, não é justiça, e ele diz, é paz, alegria, Espírito Santo. E depois ele vai falar no verso 16 algo interessante, ele diz, aquele que deste modo serve a Cristo. Olha, irmão, há um modo de servir a Cristo. E este modo de servir a Cristo não está baseado nas minhas preferências. Não está. Está
está baseado no que Cristo fez no reino que ele trouxe. O texto vai nos dizer, numa exegese assim superficial, que aquele que deste modo, qual é este modo de servir a Cristo que Paulo está falando? Este modo que respeita que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Quem tem essa compreensão, quem serve a Deus com essa compreensão, ele diz, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ele vai falar de verticalidade e horizontalidade aqui no texto. E ele vai prosseguir dizendo, assim, verso 13, né, que é uma coesão com o que ele está falando, assim, pois, sigamos as coisas da paz e não das contendas. Nesse que está escrito aí? O 19, agora, assim, pois, seguimos as coisas da paz e não das contendas, e não das preferências, e não das opiniões, e não daquilo que eu acho. Eu encontrei um irmão uma vez aqui, ele já faleceu, mas ele foi dessa igreja, e ele era um cri-cri, assim, abençoado. Abençoado, você quer ter, assim, o teu caráter desenvolvido, ficar junto dele. Ele falava assim, domingo que vem é o ágape, só vem para o culto. Eu falei, por quê? Eu não gosto dessa brincadeirinha social aí, não. Eu falei, tá bom, irmão, vem só para o culto. Vem para o culto, seja bem-vindo no culto. Então, tem gente assim, um detalhezinho, você derruba uma carreira de dominó, de uma pedra. Então, são coisas, irmãos, que às vezes são inerentes à nossa personalidade, à nossa maneira de ser. Só o que norteia a unidade na igreja não é o meu modo de ser, nem as minhas opiniões, é o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo recomendou. É isso que nos sustenta enquanto igreja do Senhor. Então ele diz, seguimos as coisas da paz e também as da edificação. Aí ele fala dessa pluralidade, edificação de uns para com os outros. Nunca é a tua edificação, nunca é você. É sempre a edificação de uns para com os outros. Eu renuncio a minha opinião para a edificação de todos. Eu só não posso renunciar à verdade. Eu só não posso renunciar ao princípio. Mas eu preciso e posso, para o bem maior, eu renuncio uma questão que é só minha. Para que haja uma edificação geral. É o que Paulo fala aí. Bom, a gente aprende nesses primeiros versículos aqui. A primeira grande lição é que pequenos detalhes podem causar grandes problemas. Pequenas preferências podem causar lacunas enormes. Aprendemos que nossas opiniões não dirigem a unidade da igreja. Isso fica claro nesse texto. Segundo é que o texto nos mostra que o que nos une é a cruz de Cristo. Então a minha vida e a tua vida, elas só estão unidas porque alguém morreu por essas vidas. Elas não são unidas porque você tem a mesma preferência que eu. Elas estão unidas porque o sangue dele foi derramado para nós que somos diferentes. É isso que nos une. Eu gosto de frisar isso, irmão, sabe por quê? São alguns anos de experiência ministerial. E às vezes, eu sei que crentes, às vezes, quando eu falo os crentes, estou falando todos nós, inclusive eu, tá? Os crentes, às vezes, eles têm mania de colocar como referência de julgamento. Eu sou a referência. Por exemplo, você começa a ter lá uma crise de estudos. Quero estudar. Aí você vai, pastor, eu quero entrar no curso de cosmovisão. Entra, pronto. Daqui a pouco você começa a olhar todo mundo que não está no curso como se fosse aqueles que estão desprezando. Você está avaliando os outros por você. Isso está errado. Você não sabe por que a pessoa não está ali. Você tem um tupim aceso de oração e começa a orar, acorda de madrugada, ora, acorda de manhã, ora, e ora, e ora, e ora. E daqui a pouco você olha assim, poxa, essa igreja está assim porque não ora. Porque você é a referência. Só que, vou te dizer uma coisa para você,
todos vocês vão concordar. Toda crise passa. Até crise de oração passa. A vida cristã não é desenvolvida por crises, é desenvolvida por consciência daquilo que ele é e daquilo que ele foi chamado para fazer. É a cruz que nos une. Uma terceira lição: nós devemos preservar a unidade em fé, em amor e esperança. Esta é a tríade cristã: fé, amor e esperança. É o que está presente em todos nós. Não o chapéu, ou o cabelo comprido, fé, amor e esperança que vem de Jesus Cristo. E assim, entender que o reino consiste em justiça, paz e alegria. E quarto, que é a grande lição desse capítulo 14, não sejamos nós mesmos, não seja eu, não seja você, o empecilho para a edificação da Igreja de Cristo. Não seja eu nem você aqueles que promovem a divisão naquilo que Deus uniu por meio de Jesus Cristo. O que é essa mesa aqui? É a mesa da redenção. Na cruz de Cristo e na sua ressurreição, ele nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros. Então, usando as palavras de Paulo, não seja por causa da bebida e da comida que você vai desfazer o que Cristo fez. Não seja tolo. Não faça a vontade do diabo pensando que está agradando a Deus. Ok? Falei do capítulo 14, deixa eu ir rapidamente para o capítulo 15. Porque se no primeiro momento Paulo faz esse alerta aí, né, falando da liberdade cristã e da necessidade de preservar a unidade, a comunhão da igreja, mesmo sustentando a nossa liberdade, agora Paulo vai dizer como se fosse assim: de fato, nós mesmos somos incapazes de viver assim, mas a gente precisa olhar para um modelo, e o modelo é Cristo. E ele vai dizer, por exemplo, capítulo 15, versos 2 e 3. Depois eu vou ler o verso 5 e o verso 6. Repare como ele vai na individualidade, gente, isso é um ponto importante. Um pastor, ele tem que ter uma visão coletiva e ele tem que ter uma percepção individual. E aqui ele vai na individualidade. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Agradar quem? Não é você. Nem querer que o próximo te agrade. A responsabilidade está contigo, de agradar o próximo. Vamos supor que você vai indagar alguém, vamos supor que está aqui no corredor, indo para o você indaga alguém sobre alguma coisa e essa pessoa te trata com grosseria. O que você tem que fazer? Agradar o próximo e não você mesmo. Vai engolir aquela grosseria e vai indagar. Essa pessoa é assim, não. Por que ela está assim? Alguma coisa, algum momento. Então, ao invés de você usar isso como uma justificativa para romper alguma coisa e para nutrir algo nocivo no teu coração, você vai usar isso para intercessão, para oração, para orar pelo teu irmão, para buscar compreender ele, buscar amá-lo no momento que ele está vivendo, no conflito que ele está vivendo. E o fato dele ter te respondido assim no corredor não quer dizer que ele não te ama, não quer dizer que ele não te queira, não quer dizer que ele não te respeite, é apenas um momento. E aqui vai uma lição preciosa: nunca pague uma história por causa de um momento. Nunca na tua vida faça isso. A história é sagrada, o momento não, o momento é passageiro, o momento às vezes tem contextos diferentes. Então Paulo vai dizer assim: agrade, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom. Para quê? Para mim, no que é bom para a edificação. O que está na mente aqui? O que tem que estar na mente? A edificação da igreja, o estabelecimento do reino de Deus, por meio das nossas vidas. Então, procure o que é bom para a edificação. Aí sim, no verso 3, ele bota Cristo no meio. E aqui a base, ele diz, e a palavra-chave aí é a palavra porquê, no verso 3. Se você entende porquê, sem ser separado no início da frase, você está entendendo que é uma resposta.
está respondendo. Se fosse um porquê separado, era uma pergunta. Se fosse um porquê junto com acento circunflexo, é uma palavra substanciada, é um substantivo. Mas eu não vim para falar disso. Só para vocês entenderem que o texto, às vezes, requer de nós essa compreensão. Então, é como se ele falasse assim, ó, pegar o verso 2 de novo. Porquanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É como se houvesse uma pergunta secreta aqui. Alguém perguntasse, por quê? Ele responde, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Ele está respondendo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque Cristo fez. Por que eu tenho que agir assim? Porque Cristo agiu. Porque Ele é o modelo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Agora imagine você pegar um princípio desse e levar para dentro da tua casa, do teu cotidiano. Hoje eu estou falando isso no contexto da igreja. Porque Cristo também não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele não agrada a si mesmo. No verso 5 e no verso 6, Paulo vai dizer assim, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. O mesmo sentir de quem? De Cristo. Ele usa essa expressão em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, cristianismo não é algo pontual, não é algo regional, espacial, no sentido de estar reservado apenas para um espaço. O cristianismo é aplicações do Evangelho na vida. O Evangelho que nos salva é o Evangelho que nos mostra como viver. Somos salvos pelo Evangelho e vivemos à luz do Evangelho. O que o Senhor está nos ensinando aqui é viver à luz do Evangelho. Ele está usando Paulo. E o Evangelho é Cristo, morto e ressuscitado, que deve ser anunciado. Por isso que ele diz, porque também Cristo, no verso 3, né? Porque também Cristo. E agora ele vai dizer, ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir que Cristo teve. Sentir para quem? Para mim não, né? De uns para com os outros. O mesmo sentir que Cristo teve, tenhamos uns para com os outros. Em sã consciência, se você fosse Jesus, você aceitava você? Se você fosse Jesus, assim, olhando para você, você acha que Jesus acharia em você alguma coisa boa que merecesse o amor dele? Ele te salvou e te amou sem que você merecesse nada do amor dele. Então nós não podemos amar só porque os outros mereçam o nosso amor. É segundo ele. Ora, o Deus de paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aqui. Para quê? Isso. O verso 6 responde, para que concordemente e a uma voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã é a coisa mais bela do mundo quando quando sabemos vivê-la. Como entendemos o que é viver. Quando ela é banhada de adereços religiosos, talvez ela se descaracterize. Quando ela é banhada por aquilo que eu acho, ou não concordo com isso, parabéns, você tem todo o direito de não concordar. Eu não concordo com esse púlpito grande, parabéns para você, mas a tua igreja tem um púlpito grande. E aí? É que eu gosto de ver assim o pastor, que eu estou aqui embaixo, pode me ver à vontade. Você não depende do púlpito ou da ausência do púlpito para me ver. Ou vocês acham que essas coisas não acontecem? Essas coisas acontecem. Tem alguém que grita lá, é verdade. Aí alguém pode falar assim, eu não gosto disso. O problema é teu que você não gosta disso. Você tem todo o direito de não gostar disso. Você não pode dizer que essa pessoa está pecando, nem você pode ficar falando para os outros que aquela pessoa está errada. Porque aí quem está errado é você.
Entendeu? De vez em quando eu vou pregar em umas igrejas que eu ouço mais aleluia do que qualquer outra coisa. Isso não mexe nada comigo. Gilmar me chamava de um grande diplomata. Ele falava, você tem uma diplomacia que eu não tenho. Ele falava, eu não tenho essa diplomacia. Você entra, convive, contextualiza, eu não. Era dele. A gente convivia bem, a gente tinha muitas diferenças. Então o Gilmar lá está com as tatuagens dele, né, com aquela cruzona aqui, para mim não tem diferença nenhuma aquilo. Quem ele é não está resumindo na cruz que ele carrega no peito, nem na tatuagem que está estampada no braço dele. Quem ele é, eu vejo pela cruz de Jesus Cristo. Você ser cristão. E eis um homem cujo caráter eu admiro, cuja autenticidade é rara. O pastor Gilmar foi uma das pessoas raras que Deus colocou do meu lado. E longe de sermos iguais, né? Longe, ele soube me ouvir quando eu tive que falar com ele, e eu também o ouvi várias vezes. Isso é bom e agradável a Deus. Então, para que concordemente vocês glorifiquem a Deus, então o que a gente aprende aqui? Gente, vou falar no primeira pessoa, que eu estou referindo a mim também, tá? Não procure somente o que te agrada, porque senão você vai ter uma igreja só para você. Não procure isso. Não procure somente o que te agrada. Não tenha como objetivo agradar a você mesmo. Não faça isso. Tenha como objetivo agradar o próximo, agradar a Deus, e não agradar a você mesmo. E por último, assim como Cristo, irmãos, sejamos nós uns para com os outros modelo. Você já viu a diversidade que tinha entre os 12 discípulos de Jesus? Tinha uns casca grossa ali, gente. Tinha intriga entre um e outro ali, naquele colegiado ali de 12 pessoas e um mestre. Você tinha disputas, você tinha, por exemplo, quando os filhos de Zebedeu vão e pedem lá, a mãe pede, você pode colocar uma à tua direita, outra à tua esquerda, e o texto diz que os outros ficaram revoltados. Não ficaram revoltados porque acharam aquela atitude errada, acharam aquela atitude errada porque estavam tomando a preferência deles. Então, lidar com pessoas não é lidar como ovelhas animais, é lidar com ovelhas. Que amanhã hoje te dá um abraço sorridente, amanhã te dá uma patada ungida. Você, né? Desculpa a patada aqui, eu não estou menosprezando, né? Mas um coice. Piorou. Um dia um abraço amoroso, outro dia uma resposta mal criada. Quem são esses? Nós somos esses. Eu aprendi uma coisa assim, quando eu estou chateado com alguma coisa, eu vou ter que conversar com alguém. Eu falei, Senhor, enquanto essa chateação não passar, eu não converso. Deixa eu passar. Porque, irmãos, aprenda uma coisa, antes de qualquer decisão, você tem que domar a tua emoção. Decisões se tomam de cara limpa e não na embriaguez da emoção. Você pode destruir um casamento assim. Então, deixa a poeira baixar e vamos agir. Então eu concluo esse sermão dizendo, irmãos, que eu entendo que esses dois princípios, eles são essenciais para as nossas vidas enquanto igreja local. Eles são essenciais para você participar desse momento aqui da mesa do Senhor. Porque nesse momento nós lembramos do corpo, nós lembramos do sangue dele. E o corpo e o sangue dele foi para unir uma diversidade de pessoas num só corpo. São pessoas diferentes, de formações diferentes, de culturas diferentes, culturas familiares, né? Diferentes, agora estão juntos. E isso é uma arte. Conviver assim é uma arte. Que Cristo seja sempre o nosso modelo, que a liberdade cristã seja vivida entre nós para promover a edificação e para a implantação do reino de Deus. Senhor Jesus, nós vamos participar agora da tua mesa e nós te rogamos para que essas palavras sejam absorvidas por nós, entendidas por nós
e na força do Teu Espírito, aplicada e vivida por cada um de nós. Nós reconhecemos e não temos dificuldade de reconhecer que temos às vezes muita dificuldade de viver questões assim, mas ajuda-nos a subir degrau por degrau, Senhor. Ajuda-nos a ir crescendo devagarzinho, Senhor. A Tua imagem, faça isso conosco, tenha misericórdia de nós e receba esse culto e aceita-nos na Tua mesa nesta manhã. Nós oramos assim no Teu nome. Amém.